passa, nem que seja por cima de você, vai passar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie Cristine, vocês já me conhecem. Pra quem não conhece, está conhecendo agora. E hoje eu vim conversar sobre um assunto polêmico. Desabafo de uma auxiliar. E eu já fui auxiliar de tudo quanto é coisa que vocês imaginam. Auxiliar de coordenação, já fui auxiliar de educação especial, já fui auxiliar de turma e já passei por muito perrengue. E vou contar a minha história pra vocês hoje. Com 16 anos, ensino médio, último ano do ensino médio, na verdade, minha irmã trabalhava em uma escola e essa escola pegava uns bicos. Eu fazia bico de pedagoga, gente. Basicamente isso. Adolescente sem dinheiro. Adolescente sem dinheiro e qualquer R$35 a gente tava aceitando. Porque, né? A gente não tinha nem o da passagem porque era o passe estudantil que a gente passava. Não tinha nem por lanche. Aí o que acontece? Essa escola trabalhava assim. Quando faltava uma auxiliar ou uma professora, elas procuravam pessoas mais próximas ali de quem trabalhava na escola, que tivesse mais ou menos uma experiência assim com criança, para que pudesse tampar o buraco. O Severino. Meu Deus, será que eu nasci pra ser Severina? A lágrima que tá. E aí o que acontece? A escola pagava R$35 o dia, pra ficar um dia. Aí, com isso, eu trabalhei em tudo quanto foi turma, com crianças de tudo quanto foi idade e com professores de tudo quanto é tipo. As boas e as bruxas. Não se ofenda. Se você se ofender, desculpa. E aí, só que aí o que aconteceu? As meninas começaram a me chamar muitas vezes. As próprias professoras. Aí elas me pagavam R$15 a mais e eu tava lá. Eu tava quase funcionária da escola. O uniforme já ficava comigo e foi assim que eu comecei. Eu odeio entrevista de emprego. A maioria das vezes que entrei numa escola foi sempre indicação. Então é mais aquela coisa assim de virem te explicar como é o trabalho, não uma entrevista mesmo. E aí me perguntaram qual era a minha experiência. Eu falei, olha, eu tenho 8 sobrinhos. Se isso não é uma experiência com criança, assim, já pra você começar a sentir mais ou menos como é, eu não sei o que é. Porque quando tá todo mundo junto, é uma loucura. E comecei aí, trabalhando de bico, na pedagogia. Eu só comecei a trabalhar em escola mesmo, isso eu tinha 16 anos, quando eu fazia esses bicos. Depois do ensino médio, terminou o ensino médio, e aí fui chamada para ficar um mês como recepcionista de uma escola e no primeiro dia eu já virei auxiliar de coordenação. Fui me descobrindo e as pessoas foram falando assim, por que você não faz pedagogia? Você leva jeito. Eu cortava EVA, gente. Eu era auxiliar de coordenação, eu fazia o que a coordenadora me mandava. As pessoas queriam que eu fizesse pedagogia. Mas eu realmente era muito boa com as crianças. Mas nem de pedras são os nossos caminhos, né? Eu realmente comecei a me apaixonar muito, mas eu não esperava que era aí que, através dessa paixão com meus perrengues, e começaram realmente os perrengues. Um conselho, eu acho que toda professora, alguma vez na vida, tinha que ser auxiliar de turma. Quando você é professora, você consegue ter mais empatia, porque está trabalhando ao seu lado. E ao longo do vídeo a gente vai conversando sobre essa empatia que nós vamos desenvolver. Você sabe qual é a função de uma auxiliar? Mas antes de eu falar sobre isso, vou contar de alguns perrengues. Eu não vou falar agora não, mas eu resolvi falar antes de falar o que é a função de uma auxiliar. Gente, já passei por muita coisa. Estávamos conversando aqui, não é mesmo, Ana Luísa? Sim. Que eu não tive muita sorte como auxiliar de pegar muita professora boa. Eu consigo contar nos dedos, assim, quantas. Eu acho que 2, 3 no máximo. A Dana não foi uma delas. E, tá vendo? Por isso que a Dana não foi uma delas. Eu tô zoando. Eu passei na mão de muita professora, muita mesmo. Como eu falei pra vocês, muitas turmas de vários tipos de idade. Hoje eu consigo ver qual é a idade que eu me identifico mais dentro de uma sala de aula. Mas eu já passei por coisas de, por exemplo,
a professora fazer a minha função e aí eu ter que fazer a dela. Não é que eu tenha que fazer a dela, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que todo mundo precisa ser auxiliar antes de ser professora, pra você saber diferenciar, pra saber até que ponto ir. Um perrengue que passei. Cheguei numa escola onde a turma já tinha passado por 4 professoras, se eu não me engano. A última professora também ficou um tempo e saiu. Chegou uma professora nova. Fui eu? Inclusive foi a Nanda. Inclusive foi a Nanda. A Nanda foi a última professora dessa turminha. E aí chegou uma outra professora nova, recém-formada, pouca experiência em sala de aula, porque eu já havia trabalhado com ela em uma outra escola. Ela foi auxiliar de turma de primeiro ano. Então, quando você é auxiliar de uns meninos mais velhos assim, você tem pouca experiência, é meio difícil você realmente se adaptar com os pequenininhos. E a nossa turma era o quê? Maternal, né? Era maternal 1 e 2. Gente, a nossa turma era maternal 1 e 2 em uma única sala, só pra mim e pra Nanda, 20 crianças. Só nós duas. E 3 crianças com laudo. Laudo de autismo. Laudo de autismo. E por eu já conhecer a turma e eu ter o comando total da turma, ela não fez nada para que ela tivesse esse comando também. Porque eu, como auxiliar, eu sei me colocar no meu lugar. Eu sei até que ponto eu posso ir. Só que se eu ficasse só até o meu ponto, a sala pegava fogo. Saiu uma criança toda arranhada, que a professora não sabia quem foi que arranhou a cara daquela criança. E a mãe ficou assim, desorientada. No fim, eu não podia sair de perto das crianças de jeito nenhum. Só que, não podendo sair de perto das crianças, a agenda não era feita, o dever de casa não era mandado pra casa, ia coisa mandada errado dentro da mochila. Aí o que ela começou a fazer? Não, tia Nathalie, o dever de casa é esse, anota pra mim, por favor, que eu vou fazer uma atividade. Não, tudo bem, anoto. Anotava o dever de casa lá, na agenda de todo mundo, tal. Aí ela vinha com uns negocinhos, cola na agenda e escreve tal frase. Nisso aí eu fiz a agenda. Voltava pra ficar com os meninos. Ela tava fazendo atividade? Não. Ela tava sentada assistindo televisão com os meninos. Ai, tia Nathalie, é porque eu vou fazer um não sei o que, vai ali e guarda o livro dos meninos. E nesse favorzinho, eu fui fazendo as funções dela e elas as minhas. E ela foi recebendo como professora e eu recebendo como auxiliar. Eu trabalhando como professora e ela como minha auxiliar. Então, você chegava da aula também fazendo atividades, ensinar o conteúdo? Sim. Chegava da aula. Tiveram aulas que foram a pedidos até da dona da escola. Que ela via que o conteúdo não estava sendo entregue pela professora. Que por fim, essa professora foi mandada embora. E eu assumi a turma num dia de reunião. Eu tive que dar reunião de pais assim. Você vai dar reunião de pais, eu acabei de mandar ela embora. Você conhece os meninos melhor que ela, vai dar tudo certo. A coordenadora falou, eu estarei aqui com você. A coordenadora nem na porta da sala passou. Graças a Deus que eu sempre tive muito contato com os pais da minha turma. E eles gostavam de mim, eu gostava deles, gostavam das crianças. Então foi tudo muito tranquilo. E eu soube me sair muito bem. Que eu não imaginava que eu ia conseguir, que eu iria dar conta. Mas toda a minha experiência, do que eu já ouvi, eu aprendi a como falar com o pai, gente. Teve escola que eu passei que eu aprendi a como falar com o pai. Fora que eu tenho uma família que tem 5 pedagogas e aprendi muita coisa com elas também. Então, quando eu assumi essa responsabilidade de assumir a turma, ganhando R$800, eu faço questão de dizer aqui que eu assumi uma turma de 20 alunos. Sem estar formada? Sem estar formada. E foi só sucesso no final do ano. A turma inteira renovou, graças a Deus. A turma toda renovou. Muitos elogios para a minha pessoa, mas esse foi um dos vários perrengues que já passei. Qual é a função de um auxiliar de turma? Vou começar falando que a principal atividade da auxiliar de turma é auxiliar a turma. Eu posso auxiliar a professora? Sim, eu acho que você até deve, em alguns pontos, porque isso vai te ajudar a ter experiência. Quando a professora é bacana, ela divide até o plano de aula com você. Porque se ela falta, tem você para estar ali, para passar a atividade, nem que ela precise voltar depois
e reforçar ou ensinar do jeito dela, mas tem você para passar uma atividade, explicar para os alunos, é uma experiência para você e é uma ajuda para a professora. Mas o seu foco auxiliar e o foco da auxiliar, você e a professora, são as crianças. É auxiliar se troca fralda, na troca de fralda, levar no banheiro, é a higiene das crianças, é o material das crianças, mochila, é esse tipo de coisa. A auxiliar de classe está ali para a classe, está ali para as crianças. Você não vai pegar sua auxiliar, botar ela sentada na sua mesa para fazer o que você tem que fazer. Eu já ouvi história de que tinha auxiliar que fazia o plano de aula da professora e a escola não sabia. Então é importante a gente saber qual é a nossa função. Você tá ali para auxiliar no lazer, é você estar ali sentada. Você pode propor uma dinâmica que trabalhe uma coordenação motora, que trabalhe alguma coisa que a professora esteja fazendo, enquanto a professora está fazendo uma agenda, quando a professora está tirando, sei lá, um horário de coordenação, está atendendo um pai. As duas precisam ter o controle da turma, só que o controle maior é da professora quando ela está em sala. O seu é normalmente na ausência dela, ou quando ela precisa muito da sua ajuda ali, mas você precisa focar nas crianças. E você é auxiliar da turma, você é auxiliar da escola, você não é auxiliar daquela professora. Então, uma sugestão, por mais que você goste muito da sua professora, não se apegue, porque você nunca fica na mesma turma, tá bom? Às vezes você acompanha a turma que você tá, por ser uma turma, sei lá, mais difícil, uma turma que realmente precisa ali, como já te conhecem, é mais fácil a escola pegar e botar você para ir junto com a turma, do que, sei lá, deixar outra auxiliar, outra professora se lascar com aquela turma ali e ter um monte de alunos indo embora da escola. E também, uma das partes muito importantes, que é a função de um auxiliar, é na parte pedagógica. É você poder ensinar, auxiliar em uma atividade, auxiliar as crianças. Às vezes você vai ser auxiliar de uma criança com um transtorno, com uma deficiência, dificuldade, e aí você realmente precisa estar ali perto para auxiliar nas atividades. Ou seja, você, auxiliar de coordenação, estuda, pelo amor de Deus. Você não precisa que alguém chegue em você e fale para você, olha, você tem que fazer isso, você tem que aprender aquilo. Você pode fazer pelo seu aluno que está passando por alguma dificuldade, porque a professora às vezes não consegue dedicar um tempo só para aquela criança ali, porque na turma existem mais outras 300 crianças, que a gente sabe que na escola é quase 300 crianças dentro de uma sala. E você pode estar ali mais pertinho. Eu tive um aluno que todo mundo tinha muita dificuldade para lidar com ele. Só que eu sou tia de 3 autistas. Então algumas coisas, alguns macetes eu sei. E com a experiência eu sei identificar o comportamento, algumas características. E eu sabia que ele tinha alguma coisa. Só que eu não posso ficar laudando ninguém, nem o professor auxiliar ninguém. Você não pode sair distribuindo laudo, olhando para as crianças distribuindo laudo. Mas aí eu, por mim, comecei a pesquisar mais e comecei a lidar com ele de forma diferente. Então eu percebi que quando eu sentava perto dele, ele ficava mais tranquilo, ele ficava mais quieto. Ele não prestava atenção, de jeito nenhum, ele não prestava atenção enquanto a professora estava ali dando aula, não sei o que, mas aí o que eu fazia? Eu sentava do lado dele, fazia atividade com ele. Ele era o primeiro da turma a terminar e sempre, minha mesa era sempre sentada perto dele, porque eu já sabia como lidar com ele, ou seja, vai atrás, busca por você e pelo seu aluno, não espera ninguém vir te pedir nada não. A auxiliar de turma, ela passa por muito preconceito, muito. Com pai, professor, de direção de escola, mas não se apega nisso não, tá? Não se apega mesmo. O que eu aconselho você a fazer? As pessoas duvidam da nossa capacidade intelectual, da gente saber o que a gente está fazendo. Então eu te aconselho a que faça cursos de recreação, curso de inclusive na Maricopa tem vários que podem ajudar você. Tudo quanto é curso que você imaginar, curso de educação especial, curso de alfabetização, tudo que você puder fazer, porque a gente sofre demais. As pessoas não acreditam na capacidade de uma estagiária, de uma monitora, de uma auxiliar. Relação com a sua professora. Faça de tudo para você ter um bom relacionamento. Mas é aquilo que eu falei. Não se apega porque você pode mudar de turma. Então, faça de tudo para você ter um bom relacionamento, mas não deita no chão e se faça de tapete, pelo amor de Deus. Se você viu alguma coisa de errado, vai, conta o que você viu,
fala, porque eu, por ficar calada, já levei muito. Até que, enfim, me deixou doida da cabeça, eu pedi demissão. Estando certa, eu pedi demissão. Então, o meu conselho hoje é esse. Tenho muitos perrengues. Se vocês tiverem interesse em saber mais dos meus perrengues, deixa aí nos comentários que a gente vai bolar aqui um vídeo só de perrengue pra eu contar pra vocês, porque tem coisa demais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, conselho, dica, deixa aí nos comentários. Curte, dá like e até o próximo vídeo.